Capítulo 1064 O Dragão da Má Sorte. Tradução do Koan. Revisão. Nies em Padrim. Neste mundo, não havia nenhum bem que viesse sem motivo e também nenhum mal que não viesse por nenhuma razão. Apesar de hoje ter sido a primeira vez que Mu Qianshu e Li Ming haviam se falado, eles eram dois indivíduos que estavam cientes da existência um do outro há 15 anos e estavam ligados através do cubo mágico. Pode-se dizer que seus destinos estavam com toda certeza ligados entre si. Sem Mu Qianshu, Li Ming não teria sido capaz de usar o cubo mágico, mesmo se ele quisesse, e assim ele não teria suas realizações presentes. Se Li Ming era desconhecido quando Mu Qianshu recuperaria sua consciência. Se alguém fraco tentasse ajudá-la, seria impossível encontrar sangue suficiente para trazê-la de volta. Mas se fosse alguém forte, eles poderiam tentar se aprofundar nos segredos do cubo mágico e pegá-lo para si mesmo. Eles poderiam até mesmo bloquear Mu Qianshu, deixando-a indefesa, e usá-la para refinar uma arma mágica ou uma pílula. Afinal, ela era um gênio inigualável que outrora estava a meio passo do Reino Lorde Absoluto e sua alma divina era extremamente valiosa. Além disso, havia muitas características especiais em sua alma. Somente alguém como Li Ming, que ela criara durante todo esse tempo, tinha a possibilidade de ajudá-la. Através destes 15 anos de observação, ela entendeu seu comportamento e personalidade. Ele era justo e corajoso e sabia pagar as suas dívidas. Ela só podia confiar em alguém como ele. No entanto, querer encontrar alguém como Li Ming era mais fácil falar do que fazer. Assim, o encontro acidental de Mu Qianshu e Li Ming poderia ser chamado de sorte para Li Ming e também a sorte para Mu Qianshu. Li Ming pensou por um momento e depois disse: Senhorita Nu, a razão pela qual eu pude chegar até aqui hoje foi sua gentileza. Seja vingança ou reformando seu corpo mortal, farei o meu melhor para ajudá-la. Além disso, você também está me auxiliando no caminho do cultivo duplo do corpo e da essência. Então como eu poderia não aceitar a sua ajuda? Quando Li Ming falou, tudo isso foi baseado em sua própria visão sobre a moralidade e a justiça. Ele simplesmente não se importava com o reino de Tianmingzi ou apenas com a herança que ele tinha. Era como se ele não tivesse se comprometendo em se vingar de um Lorde Absoluto, mas estivesse falando sobre alguém com um caráter insignificante. Você está muito confiante em si mesmo. No entanto, você realmente tem o talento para ser confiante. No cubo mágico, já vi tudo acontecendo com você. Com seu talento atual e também o osso do dragão supremo, você agora tem as qualificações para aspirar o trono de um Lorde Absoluto. Mas, mesmo isso não é suficiente. Isso é porque você está dezenas de milhares de anos atrás de Tianmingzi, e também, em termos de talento, o Tianmingzi do passado também se destacava entre todos os orgulhos escolhidos pelo céu. Quanto a mim, antes de reformar meu corpo mortal, minha força será extremamente limitada. Eu não posso usar a verdadeira essência e só posso confiar no meu espírito de batalha e nas minhas leis. No máximo, posso lutar com o mais fraco dos artistas marciais no Reino Lorde Divino. No passado, quando Mu Qianshu esteve em seu estado mais forte, ela estava apenas a meio passo do Reino Lorde Absoluto. Além disso, uma grande parte de sua força se originava do seu cultivo duplo do corpo e essência. Agora que ela não tinha corpo e era incapaz de canalizar a verdadeira essência, ela só era capaz de confiar em sua vontade e no uso das leis para atacar. Com todas as suas perdas, já era extraordinário que ela pudesse se comparar com uma potência do Reino Lorde Divino. Quanto à razão pela qual Mu Qianshu foi capaz de matar facilmente o Rei Azura agora há pouco era porque o mais alto nível da força de um Rei Azura era igual a um gênio do Reino da Transformação Divina. Além disso, o Rei Azura também sofreu ferimentos graves e estava em seu estado mais fraco devido a ter atravessado pela sua tribulação demoníaca. Quando ele morreu, sua força era apenas comparável ao mais comum e fraco dos artistas marciais do Reino da Transformação Divina e por isso Mu Qianshu foi capaz de matá-lo com tanta facilidade. Li Ming assentiu. Ele tinha uma ideia aproximada de como estava a situação. Restaurar o corpo físico de Mu Qianshu era mais fácil falar do que fazer. Possuir o corpo de outra pessoa era naturalmente uma má ideia.
Isso porque, se a alma e o corpo de alguém não combinassem, seria difícil equilibrá-las. Quanto a reformar sua própria carne e sangue, isso era muito mais difícil. Mu Qianshui disse, sua maior vantagem é que ninguém sabe de você. Tian Mingzi provavelmente pensa que eu já morri. Eu irei lentamente ajudá-lo a completar os 8 portões internos escondidos e extrair sua maior força e potencial. Quando eu treinei em cultivo duplo do corpo e da essência, colecionei muito conhecimento e experiência. Não apenas isso, mas antes que a terra sagrada das plumas verdes fosse destruída, deixei para trás alguns recursos e os escondi muito bem. Só eu posso acessar esses recursos. Eu estava originalmente planejando salvá-los para avançar para o Reino Lorde Absoluto e as 9 estrelas do Palácio do Dao, mas agora eu não tenho mais necessidade deles. Eu lhe darei esses recursos para ajudá-lo a avançar para as 9 estrelas do Palácio do Dao. Então, uma vez que você alcançar o Reino Lorde Divino, sua força será a agitadora do céu. As palavras de Mu Qianshui fizeram o coração de Lin Ming se agitar. Recursos remanescentes da terra sagrada das plumas verdes. Não se sabia exatamente que tipo de material celestial estava incluído entre eles. Seu valor e preciosidade podiam ser imaginados. No entanto, até Mu Qianshui não conseguira abrir as 9 estrelas do Palácio do Dao. Podia-se ver disso como isso era difícil. A fada Feng e o Lieshi disseram a ele que depois que as leis do mundo mudaram, tentar alcançar as 9 estrelas do Palácio do Dao era o mesmo que desafiar completamente a vontade dos céus. E agora, parecia que essas palavras não eram exageradas. Querer cultivar o corpo e a essência era muito difícil. Alguém como Mu Qianshui poderia realmente ser chamada de um gênio que desafiava os céus. Lin Ming disse, Senhorita Nu, você apenas completou os 8 portões internos escondidos. Eu completei os 8 portões internos escondidos extremamente cedo. Então, eu usei 1000 anos para acumular os recursos e a força que eu precisava para avançar para as 9 estrelas do Palácio do Dao. Deve-se dizer que eu já havia dado um passo até a beirada das 9 estrelas do Palácio do Dao. Se eu tivesse mais 100 anos, teria sido bem-sucedida. Mas, infelizmente, fiquei além disso. Assim que Mu Qianshui falou isso, ela suspirou. Lin Ming ficou olhando para ela, perplexo. Ele não tinha ideia de que tipo de gênio monstruoso Mu Qianshui havia sido no passado. Ouvindo o significado por trás de suas palavras, se não fosse pelo fato de que ela tinha que gastar uma enorme quantidade de tempo e energia cultivando as 9 estrelas do Palácio do Dao, ela já teria se tornado uma dama absoluta. Se ela tivesse conseguido, então a guerra na Terra Sagrada das Plumas Verdes de 50.000 anos atrás poderia ter tido outro rumo. Muito bem. Vamos sair agora. Podemos continuar discutindo esses assuntos no futuro. Mu Qianshui disse enquanto se preparava para deixar o mar de magma. Mas, Lin Ming hesitou um pouco antes de dizer. Senhorita Nu, tenho ponderado em como os assuntos de hoje vão acabar. Os 4 grandes clãs perderam muitos gênios e o osso do dragão supremo também está em meu poder. Se nós deixarmos o reino místico da besta divina, nós inevitavelmente teremos que passar pela matriz de transmissão dos 4 clãs das bestas divinas. É definitivamente impossível esconder a verdade sobre o osso do dragão e também a Yan Weber. Quando Lin Ming viu Mu Qianshui aparecer com o corpo de Yan Weber, ele percebeu que ela deveria estar bem. Mas ele ainda estava um pouco inseguro. E havia também o osso do dragão supremo. Isso era muito importante. Os 4 clãs tinham sacrificado tantas pessoas pelo osso do dragão supremo, então como eles poderiam se resignar a permitir que Lin Ming tivesse a posse exclusiva dele? O clã do dragão ancestral pôde até juntar os outros clãs para pressionar o clã ancestral da Fênix com todos os tipos de motivos e podia até ter alguns de seus geniais discípulos acusando Lin Ming de ter feito coisas desagradáveis. Para que ele fosse forçado a compartilhar o osso de dragão. E além dos outros 3 clãs das bestas divinas, o clã ancestral da Fênix ficaria neutro e permitia que Lin Ming mantivesse o osso de dragão sozinho. Mesmo que a família o apoiasse, ainda havia a família Xiao e a família Wang. Ambas as famílias perderam muitos discípulos. Com tantos sacrifícios, como eles podiam permitir que Lin Ming consumisse todas as vantagens sozinho?
Quanto a Li Ming absorver todo o osso do dragão supremo agora, isso era simplesmente irrealista. Com o cultivo atual de Li Ming, querer absorver por inteiro esse osso do dragão supremo era muito difícil. Em termos mais simples, ele não podia absorvê-lo, afinal ele era um osso de dragão de 1000 pés. Mesmo se ele pudesse absorver todo o osso de dragão, ele estaria no topo das atenções depois que isso fosse descoberto quando ele deixou este reino místico. Havia muitos assuntos que ele simplesmente não conseguiria explicar. Se muitas questões se envolvessem e alguns de seus segredos fossem expostos, as consequências seriam calamitosas. Mu Qianshui disse: a alma divina de Yan Yuer foi selada por mim. Enquanto eu estiver ocupando este corpo, nenhum dano lhe ocorrerá. Quanto às lembranças dela, posso limpar qualquer parte que desejar. Eu posso fazer com que ela só se lembre de você fugindo do campo de batalha com ela. Quanto ao osso do dragão supremo e a pílula do rei Azura, isso é ainda mais fácil. Não tenha pressa para absorvê-los agora e evitar que alguém perceba algo. Você pode armazená-los no espaço do cubo mágico. Nem mesmo um Lorde Absoluto poderá descobrir algo estranho em você. Uma vez que você retornar ao clã ancestral da Fênix, procure por qualquer chance para sair e ir se aventurar. Neste momento, você pode absorver o osso do dragão supremo e eu também posso levá-lo aos recursos que deixei para trás no passado. Eu farei você alcançar o Reino Mar Divino de uma só vez. Então, depois de chegar ao Reino Mar Divino, você pode esconder sua aura em sua própria dimensão menor. Será extremamente difícil para qualquer um investigar você. Assim que Mu Qianshui falou, Li Ming ficou chocado. O espaço do cubo mágico pode armazenar itens. Sim. O cubo mágico é insondável. Simplesmente não parece algo que deveria existir neste universo. Seu espaço interno é algo que nem mesmo um Lorde Absoluto podia entender ou ver. Isso é ótimo. Li Ming soltou um suspiro de alívio, muito feliz. Desde que ele roubou o osso do dragão supremo, ele estava se preocupando em como trazê-lo para fora, mas agora tudo estava resolvido. Vamos então. Quando Li Ming terminou de falar, a sobrancelha de Mu Qianshui se ergueu. Espere um pouco. Alguém veio aqui. Apenas uma pessoa. Deveria ser um discípulo do clã do dragão ancestral. O sentido divino de Mu Qianshui era extraordinariamente poderoso. Mesmo nesse mar de magma, com as incontáveis ondas de calor e energia causando distúrbios nos sentidos, ela ainda podia facilmente investigar tudo dentro do raio de 1000 milhas sem qualquer problema. Clã do dragão ancestral? Li Ming fez uma pausa. Se houvesse apenas uma pessoa, então era provável que fosse o primeiro dragão. Os pensamentos de Li Ming estavam corretos. Aquele que veio até aqui era de fato o primeiro dragão. O primeiro dragão não estava familiarizado com das leis da terra ou das leis de fogo. A única razão pela qual ele foi capaz de chegar até aqui foi inteiramente devido ao seu profundo cultivo. Originalmente, com o rei Azura abrindo a estrada para ele, ele conseguiu poupar sua força. Mas pouco antes de chegar ao mar de magma, uma explosão aterrorizante o enterrou vivo. Uma pressão maciça desceu sobre ele logo depois. Toda a rocha e terra despedaçada quase o fez vomitar sangue. Naquele momento, o primeiro dragão quase desistiu. Mas, por esse osso do dragão supremo que ele tinha queimado 20% de sua essência sanguínea, consumiu 9 dragões rotacionando e tinha até mesmo pessoalmente abatidos muitos dos seus irmãos aprendizes juniores. O preço que ele pagou era simplesmente grande demais. Se ele não conseguisse obter o osso de dragão, seu destino, uma vez que ele retornasse ao clã, estaria além de ser miserável. Apenas o crime de matar os colegas do seu clã era quase imperdoável. Ele não tinha mais a escolha de recuar. Ele só poderia ter sucesso. Ele não poderia ser derrotado aqui. Mas quer seja o rei Azura ou a existência misteriosa que roubou o osso de dragão, o primeiro dragão tinha que admitir que ele não era páreo. Ele havia um método para ele ter sucesso e isso era aproveitar o caos e os espólios. Quando o rei Azura e a existência desconhecida fossem mutuamente feridos em sua batalha, ele se esgueiraria e roubaria o osso do dragão supremo. Assim, o primeiro dragão foi extremamente cuidadoso enquanto se movia para frente.
Ele ocultou toda a sua aura. No clã do dragão ancestral, havia um ramo chamado Ramo do Dragão Tartaruga. O dragão tartaruga também era conhecido como Ubishi, Senhor do Subterrâneo. Era um dos 9 filhos do dragão e tinha a cabeça de um dragão e o corpo de uma tartaruga. E o primeiro dragão, por acaso, tinha uma enorme quantidade da linhagem da besta divina dragão tartaruga em seu corpo. Com esta linhagem ele foi capaz de usar um tipo de técnica ocultação da tartaruga chamada Arte da Tartaruga Encolhida. Era uma habilidade marcial do tipo ocultação extremamente poderosa. Mesmo uma potência comum do reino Lorde Divino do Reino dos Deuses teria dificuldade em descobrir a localização do primeiro dragão. Quanto ao rei Azura, ele não estava no reino Lorde Divino, então certamente não poderia descobri-lo. No entanto, o que ele nunca imaginou era que encontraria Mukianshi, alguém cujo sentido divino era centenas, se não milhares de vezes mais poderoso que o de um Lorde Divino do Reino dos Deuses. Só se podia dizer que, quando as pessoas têm uma maré de azar, podiam se queimar até o ponto de morrer apenas bebendo água fria.